Olá, alunos, bem-vindo de volta à nossa disciplina Seminário Temático 3. Aqui é a nossa última unidade 3, intitulada O papel docente no processo de ensino-aprendizagem e a interdisciplinaridade na geografia. Nosso roteiro de aula, nós estaremos trabalhando sobre o papel do docente, ou seja, o papel desenvolvido pelo professor em sala de aula, e sobre a interdisciplinaridade, ou seja, como está presente a interdisciplinaridade no ensino da geografia. Para tanto, nós vamos estar trabalhando com dois autores, mais diretamente, inclusive com dois artigos que vocês terão a oportunidade de ler, estarão sendo postados na unidade, que é o artigo Ensino da Geografia e a Prática Docente, de Reinaldo Lopes da Silva, e o artigo A Interdisciplinaridade e o Ensino da Geografia, de Liliane de Oliveira e companhia, tá certo? De Oliveira Silva. Então, para iniciar, vamos iniciar com Silva et al., que apresenta o seguinte: ser professor também significa tomar decisões pessoais, individuais, constantes, porém sempre reguladas por normas, formas coletivas que são elaboradas por outros profissionais ou regulamentos institucionais e, antes de tudo, ser um sujeito capaz de utilizar seu conhecimento e sua experiência para desenvolver-se em contextos pedagógicos práticos preexistentes. Fundamental que se fique atento que esta unidade ela é muito interessante para esse momento que vocês estão vivenciando, que é o momento quase de finalização do curso de licenciatura de vocês, onde muitos de vocês vão se ver representados nesta disciplina, de acordo com o que os autores estão discutindo. Então, o que é posto nesta afirmativa é quanto que nós, enquanto docentes, nós precisamos estar em alerta, estarmos atentos, porque nós precisamos tomar decisões individuais, mas que essas decisões precisam ser tomadas em determinadas circunstâncias, elas também precisam estar pautadas nos instrumentos legais que regem as escolas em que nós estejamos desenvolvendo nossas atividades pedagógicas. Cada instituição ela tem os seus elementos, os seus instrumentos institucionais reguladores e que nós precisamos obedecer enquanto profissionais. O ser professor, neste sentido, toda escola possui suas normas e regulamentos próprios que devem ser construídos democraticamente. Dentre estes está o projeto político-pedagógico, o plano de gestão, o plano de desenvolvimento institucional. Estes são alguns dos instrumentos que regem as instituições e nós, enquanto professores, precisamos levar em consideração, participar inclusive da construção destes instrumentos, mas depois de construídos, nossas decisões devem estar fundamentadas nestes instrumentos. Sobre a importância do professor, Werneck diz o seguinte: cresce a importância do professor como alguém que interage com os alunos por meio da linguagem. Então, o papel do professor ele muda na conjuntura mais recente do final do século XX, século XXI, as concepções educacionais, que ele deixa de ser o professor, o elemento protagonista da aula, para se tornar um elo entre o conhecimento e o aluno. Então, ele desce da posição de centro e vem para uma posição
de mediar, de equilíbrio, de diálogo com o professor, com os alunos. Sobre a formação do professor de geografia, a produção acadêmica em torno de concepção da geografia passou por diferentes momentos, gerando essas reflexões distintas acerca dos objetos e métodos do pensar e fazer geográfico. De certa forma, essas reflexões influenciaram e ainda influenciam muitas práticas de ensino. Então, evidentemente, como tantos outros conhecimentos, a geografia ela passa por um processo de reinvenção, de reestruturação, de reformulação de suas concepções, de reinterpretações, do surgimento de novas teorias e de novas metodologias. E essas mudanças elas acabam influenciaram tanto no passado como continuam influenciando até os dias atuais o processo de ensino da geografia. Segundo Matos, os docentes no início de sua profissão têm muito que aprender com um professor experiente. Dessa maneira, é atribuído grande valor ao conhecimento da experiência prática. Evidente que quem está se formando, ao finalizar seu curso, vai para o mercado de trabalho, ele vai chegar no mercado de trabalho munido de instrumentos teóricos, entretanto com uma prática reduzida. E ele vai chegar na escola e vai encontrar profissionais com larga experiência, profissionais, alguns já no fim de carreira. Então é importante que esses profissionais eles interajam de uma forma que possam tirar dessa relação social construída entre quem está chegando com quem é mais experiente, que possa potencializar este recém-formado. Porque ele vai chegar com muito conhecimento teórico, mas a prática ela requer algumas estratégias. E essas estratégias elas estão com os professores mais experientes. O professor e os materiais de apoio. Esse aqui é um outro elemento que vocês vão encontrar na escola. Que materiais utilizar? Que tipo de material didático o professor ou a escola disponibiliza? Se disponibiliza? Como que você vai operacionalizar esses materiais, esses equipamentos eletrônicos, esses instrumentos pedagógicos estarão à sua disponibilidade. Então, de acordo com Silva, diz o seguinte, que embora o professor encontre apoios nos livros didáticos e disponha das estratégias de desenvolvimento dos parâmetros curriculares nacionais como seus eixos temáticos, é muito importante que as escolas ofereçam recursos tecnológicos e alternativas diversas para realizarem atividades diferenciadas para o aprendizado do aluno. O ensino da geografia objetiva aproximá-los da realidade do mundo. Este é um dos desafios desta ciência desde a década de 1920. Então, é preciso que o professor ele tenha ou ele adquira a habilidade de operacionalizar outros equipamentos que vão além dos livros didáticos. Nós estamos no mundo da tecnologia, onde algumas escolas elas já dispõem de instrumentos ou de elementos tecnológicos como computadores, televisão, data show, telas interativas, dentre outros, e que podem ser utilizados como uma forma de superar ou de interagir melhor com um aluno que também é de um momento diferenciado. Então é muito mais didático para o aluno de hoje e ter uma aula em um data show, por exemplo, que num quadro. Por quê? Porque ele está vivenciando essa interação com a mídia, com o eletrônico,
todos os dias. Então, o professor também precisa estar atualizado, especialmente o professor de geografia, que tem possibilidade do uso de imagens, de som, de vídeo, como elemento que o ajude no processo de ensino, ou seja, na apresentação dos seus conteúdos. Papel do professor. O professor deve problematizar as questões do mundo e da realidade de seu aluno para que este tome consciência das ocorrências do mundo. Outro desafio do ensino da geografia é fazer o aluno defrontar sua realidade com as problemáticas do resto do mundo, estimulando-os à reflexão e à percepção dos interesses cotidianos, explicitamente nas organizações espaciais, e desta forma refletir e tomarem ações cidadãs para a construção de uma nova sociedade. A geografia, ela tem a possibilidade das reflexões serem feitas a partir do seu local para o universal. Então, as temáticas de geografias, elas abrangem o mundo inteiro, desde a geografia humana, geografia econômica, geografia física. A geografia, ela é um universo de interpretações e que precisam estar conectadas para que o aluno ele também tenha compreensão da realidade do mundo, não só da realidade local, da realidade estadual ou nacional, mas da realidade como um todo. É preciso que o professor de geografia tenha a capacidade de fazer estas reflexões e estas correlações. Ainda sobre o papel do professor, da Silva vai dizer o seguinte, que é de grande importância também que o professor divida com outros profissionais da educação seus avanços e retrocessos. Nem todos os profissionais sabem de tudo. Esta é uma questão de humildade. A gente tem que saber, por mais que você estude, que você se prepare, você não é o dono da verdade e não tem o conhecimento de tudo. Que muitas das oportunidades nós vamos precisar do apoio, inclusive de colegas de outras áreas, para nos ajudar a interpretar determinadas situações que está dentro da geografia, mas que tem uma relação com outra área de conhecimento. E que ainda que seja dentro da geografia, também nós vamos precisar de manter contatos, dialogar com outros profissionais. Silva ainda diz o seguinte, que os professores também precisam atuar em sintonia com o projeto político-pedagógico da escola, como já falei, compreendendo seu papel e cumprindo suas metas, bem como compreender o aluno de forma integral. E isso nós já discutimos ao longo desta apresentação. Ainda sobre o papel do professor, Santos e Ferreiros vão dizer o seguinte, que visam criticar os professores que infelizmente não estão tendo compromisso verdadeiro com a sociedade e sim apenas fazendo uma reprodução de troca de conhecimento. Portanto, é imprescindível que a geografia cumpra, por meio dos docentes, o seu papel social, formando cidadão com olhos abertos e críticos, capazes de entender e analisar a realidade vivida. Nós também já falamos sobre isso. Falamos sobre a importância da formação de cidadão e também falamos que há professores que eles, infelizmente, estão na profissão de professor, mas que não conseguem fazer um papel de educador. Estão ali apenas apresentando aquilo que está no livro, apresentando conhecimento sem reflexão, e se você não reflete em cima das situações, você acaba não construindo também um aluno e um cidadão reflexivo.
Sobre o ensino da geografia no ensino médio, a geografia é a ciência, que a Silvia está trazendo essa afirmação, diz que a geografia é a ciência encarregada de despertar nos seus alunos o olhar crítico, a reflexão sobre o mundo e seus acontecimentos, com a função de formar sujeitos conscientes do seu papel na sociedade e de quais ações o mundo necessita para ser transformado e melhorado. O desafio do professor de geografia é transformar o que já está escrito no livro didático em questionamentos e outros conceitos para que o alunado entenda o que está escondido nestes assuntos, as dinâmicas socioespaciais, e desta forma compreender os fenômenos locais e mundializados. De certa forma, já falamos sobre isso também, mas só lembrando que a reflexão, que a capacidade de refletir sobre os acontecimentos que vão levar o aluno a ter uma noção de interpretar as temáticas de forma mundializadas, de formas amplas, só através da reflexão sobre o conteúdo é que ele vai conseguir fazer essas correlações. Ainda sobre o ensino da geografia, os professores de geografia devem ter possibilidade de pensar o mundo, tarefa fundamental para o educador, pois este mundo se apresenta e é apresentado de forma fragmentada e se materializa nos meios deixados por diversos meios de comunicação. O professor, então, deve se apoiar dessa comunicação falha, a tentativa de proceder à leitura articulada e problematizada com a realidade de seus alunos. Então, a importância do professor é de conseguir fazer uma leitura, fazer uma conexão do aluno com o conhecimento, do aluno com o que está posto nos livros didáticos, nos conteúdos, porque essa leitura ela tem falha, e é nessa falha de interpretação que o papel do professor é importante. É nessa falha que ele possibilita levar o aluno a pensar sobre as temáticas, levar o aluno a pensar sobre o mundo. Então, essa comunicação ela vai ser encurtada, ela vai ser facilitada através da mediação do professor. É aqui que o professor ele tem importância fundamental. Não é na reprodução do conhecimento, mas é na interpretação, é no encurtamento entre o conteúdo e o aluno e em preencher essas lacunas que estão falhas entre o aluno e o conteúdo. Um outro elemento fundamental na geografia que está na conjuntura atual é a interdisciplinaridade. Então, de acordo com Oliveira, interdisciplinaridade surgiu na França e na Itália em meados da década de 60, num período marcado pelos movimentos estudantis que, dentre outras coisas, reivindicavam um ensino mais sintonizado com as grandes questões de ordem social, política e econômica da época. Para Japiaçu, a interdisciplinaridade caracteriza-se pela intensidade das trocas entre os especialistas e pelo grau de interpretação real das disciplinas no interior do mesmo objeto de pesquisa. Então, a interdisciplinaridade é uma possibilidade de diversas disciplinas, de diversos conhecimentos, eles se articularem de forma conjunta em torno de um determinado projeto de pesquisa, determinada interpretação do conteúdo a ser discutido, e dali cada conhecimento eles se interrelacionarem
e de levar de uma vez só o aluno a fazer uma reflexão conjunta. Então, quando você pode envolver conhecimento da geografia, da história, da sociologia, da linguagem, da filosofia, da ciência e assim sucessivamente, desde que a temática ela possibilite isso e o professor precisa ter a capacidade de fazer essa articulação. Ainda sobre interdisciplinaridade, Oliveira vai dizer que a interdisciplinaridade leva o aluno a ser protagonista da própria história, personalizando-se e humanizando-se numa relação de interdependência com a sociedade, dando-lhe, sobretudo, capacidade crítica de confronto da cultura dominante e, por que não dizer, opressora, por meio de escolhas especiais, escolhas precisas e responsáveis para a sua libertação e para a transformação de sua realidade. Então, esta é uma visão de entender o significado da interdisciplinaridade, a importância desse processo humanizador, desse processo de interdependência dos conhecimentos e que leva o aluno à construção de conhecimento mais amplos, mais transformador. Ainda sobre a interdisciplinaridade, segundo nossa percepção de transversalidade, isso aqui é Oliveira também, e a interdisciplinaridade são propostas que vão ao encontro da formação do educando na perspectiva exposta. Os documentos especiais, como as diretrizes curriculares e os parâmetros nacionais, destacam o significado da transversalidade e da interdisciplinaridade em diversos momentos da formação. Então, hoje não se fala mais só em interdisciplinaridade, ou seja, a relação interdisciplina, mas de uma transversalidade que vai além da disciplina, que vai ao mundo do interpretativo, que vai ao mundo de conectar com algo que esteja inclusive fora daquelas disciplinas. Ainda sobre a interdisciplinaridade, Oliveira vai dizer o seguinte, que a abordagem da interdisciplinaridade no contexto educacional da geografia buscou esclarecer o que é e o porquê da necessidade de inserir a interdisciplinaridade no ensino e na aprendizagem geográfica. O ensino da geografia passou por diversas mudanças e hoje ocupa um lugar de destaque dentre as disciplinas, pois não existe limites de discussões dentro das suas abordagens. Continuando, a questão do porquê de introduzir a interdisciplinaridade em sala de aula, a forma de despertar o interesse do aluno no processo de ensino e aprendizagem, a geografia, quando trabalha de forma interdisciplinar, possibilita uma maior contextualização e aproximação do aluno com aquilo que está sendo abordado em sala de aula, como assuntos da cidadania, a diversidade cultural, étnica, religiosa e a reflexão sobre as desigualdades sociais, bem como a compreensão de como o processo histórico influenciou na formação e estruturação da civilização. Na abordagem interdisciplinar, os conceitos geográficos como espaço, lugar e paisagem são contextualizados no níveis de outras disciplinas, de forma com que o aluno perceba as mudanças ocorrendo no espaço geográfico, despertando assim o sentimento de buscar alternativas sustentáveis para contribuir para um mundo melhor. Então, como nós já falamos, é essa interação entre as diversas disciplinas que dá essa possibilidade do aluno de construir um conhecimento mais amplo. Para se trabalhar a interdisciplinaridade na disciplina de geografia, é preciso encontrar quais os pontos que tomem
do tema que serão abordados e que se tem em comum com outras disciplinas. É preciso fazer uma ponte entre as áreas que serão trabalhadas, até porque nem sempre vão estar ligadas sob o mesmo ponto de vista. O importante nisso aqui é que a interdisciplinaridade tem que ser planejada. Não dá para se pensar em interdisciplinaridade do nada, chegar e jogar um conteúdo e chamar alguém para dar uma aula. Não é assim que funciona. Primeiro você tem que selecionar o conteúdo e quais áreas estão de acordo a debater aquele tema, e você planejar para poder depois levar até o aluno. Só assim que é possível se fazer a interdisciplinaridade. Fazenda 2008, ao falar da interdisciplinaridade, considera uma relação de reciprocidade, de mutualidade, que supõe uma atitude diferente a ser assumida frente ao problema de conhecimento, ou seja, é a substituição de uma concepção fragmentada para a unitária do ser humano. Assegura também que o diálogo é a única condição de possibilidade da interdisciplinaridade. É evidente que não dá para se fazer interdisciplinaridade sem dialogar. Essa relação precisa ser acordada, ter reciprocidade, ser múltipla, porque são vários conhecimentos que estão envolvidos em um determinado conteúdo. Assim, nós encerramos a unidade 3, encerramos a disciplina, desejando a todos uma conclusão de curso com muita eficiência. Todos estão de parabéns por terem chegado até aqui e tenho certeza que chegarão até o final, que está muito próximo. Muito obrigado, boa sorte a todos, bom curso.